Olá, meus alunos. Gostaria nessa videoaula aqui compartilhar com você algumas dicas para uma boa leitura de um texto. Muitas vezes você lê um texto, terminou o parágrafo, você não lembra o que leu. Existem algumas dicas importantes para você conseguir lembrar com mais coisas do que você leu, né? Então quero compartilhar com você aqui algumas dicas, né? Como sou professor de língua portuguesa, eu tenho por hábito ler bastante, né? Quanto mais você lê, melhor você vai ter uma compreensão do texto. Só que quando o aluno tem um pouco hábito da leitura, ele vai ter uma certa dificuldade para lembrar o que ele leu. Mesmo assim, eu quero compartilhar com você, então, essas pequenas dicas. Em primeiro lugar, você sabe para que serve as pontuações? O que é uma vírgula? O que é um ponto final? O que é um ponto de exclamação? O que são os dois pontos? O que quer dizer aquelas aspas que aparecem no começo de uma citação, né? Para que serve tudo isso aí? Os sinais de pontuação, eles servem para nortear a sua leitura, para que quando você estiver lendo, quando encontrar essas pontuações, você precisa usá-la com sabedoria, senão você vai ter um texto sem compreensão. Por exemplo, quando você encontra uma vírgula, não é só aquela pausa para você respirar. Imagina se a pessoa sofresse de asmas, né? De asmas. Então ele ia parar toda hora, né, na leitura. Não, a vírgula ela serve para dar uma entonação de um texto, para dar aquela pausa e para dar um certo sentido. Ponto final. Quando você encontra um ponto final num texto, significa que você deve ler aquela frase afirmando, concordando com aquilo que você leu, né? Quando você encontra uma exclamação, para você realmente dar um sentido de alegria nessa leitura. Então nós temos aí as interjeições, né? Oba, nossa, ui, puxa, tudo isso aí ele vai nortear então a sua leitura. O que ocorre muitas vezes com o leitor desprevenido? Ele começa a ler um texto, ele não vai entender nada, por quê? Ele lê palavra por palavra. Ele precisa dar vida no texto, ler o texto com mais vigor, né? Com mais ânsia de compreender. Por exemplo, eu não posso ler um texto parando sílaba por sílaba, aí trava toda a minha leitura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater os olhos no texto, observar onde que está a pontuação e eu tenho que ler aquele grupo de palavras, né? Eu não posso ler somente uma sílaba ou outra sílaba. Eu tenho que ler o grupo de palavras, né, dando entonação. Você já lembrou como é que os repórteres do Jornal Nacional fazem as notícias? Eles lêem, mas parece que está falando com você. Por quê? É uma leitura bem feita. Ele não está lendo palavrinha por palavrinha. Ele lê grupos de palavras, ele dá vida, ele dá entonação. Tudo isso aí é importante. Então, quero mostrar para você, nesse pequeno texto aqui, né, é uma maneira melhor de você compreender. Espero que essas dicas possam te ajudar bastante. O texto é O Vento e o Sol. Observe aqui, olha, passando aqui os meus olhos nessas leituras aqui, antes de eu ler, eu preciso observar onde que está a pontuação. A pontuação está aqui, ó. Eu tenho um ponto final aqui, ó. Esse ponto final significa que eu tenho que ler esse grupo de palavras até esse ponto final, afirmando, como se eu estivesse concordando. Aqui eu preciso ler aqui, dar uma pequena pausa na vírgula, né? E depois ler tudo de uma vez só até os dois pontinhos. Quando encontrar essa aspas, né, eu tenho que ler tudo, dando ponto final aqui, né? Enfatizando o que eu estou lendo. Aqui tem uma vírgula, aqui tem uma outra vírgula, então eu tenho que ler parando aqui, e depois ler tudo de uma vez, afirmando, porque eu tenho o ponto final aqui, né? Olhando aqui essa expressão aqui, vou encontrar uma vírgula, significa que eu tenho que ler aqui, dar essa pausa,
E depois continuar a leitura até esse ponto final. Depois, aqui tem outra vírgula. Depois, aqui eu tenho o ponto final, né? Então, agora que ficou claro para você qual que é o método de leitura, vamos então começar. Antes, porém, uma pequena dica para você. Olha, você sabe para que serve os nossos pulmões? É para você enchê-lo de ar, inspirar, e você soltar então o ar, né? Então esse movimento que você faz de inspirar e expirar, né? Ele vai estar absorvendo o oxigênio. Numa leitura é a mesma coisa. Você precisa inspirar para que você tenha o ar suficiente para você ler o grupo de palavras, né? Mesmo que você estiver lendo em pensamento, procure controlar a sua inspiração e a sua expiração. Isso aí ajuda muito numa determinada leitura dramatizada. Se você ver qualquer orientação, né, sobre curso de teatro, você vai perceber que eles trabalham muito com a entonação, com o modo de você usar as palavras, o modo de você então pronunciar. Agora sim, depois dessas dicas meio rápidas, né, vamos então para a leitura desse pequeno texto aqui, muito conhecido. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: eu vejo uma maneira de decidir nossa disputa. Aquele que fizer o homem tirar o casaco será considerado mais forte. Você começa, vento. E se retirou atrás de uma nuvem. O vento, furiosamente, começou a soprar tão forte quanto possível sobre o velho homem. Mas quanto mais ele soprava, mais o homem enrolava-se no casaco. Em desespero, o vento reconheceu que deveria desistir. Então o sol apareceu e brilhou com todo o seu esplendor. O homem, que antes se protegia do vento frio, começou a sentir muito calor e logo tirou o casaco. Percebeu a leitura como que é feita? Parando nas vírgulas, né? E a pontuação dá mais ênfase no texto. Final aqui da história. A bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Então, nessa leitura aqui, que traz uma lição de moral, podemos aqui perceber o jeito mais fácil de fazer uma leitura para que possa haver uma melhor compreensão. Ou seja, eu tenho que, antes de ler, olhar, observar onde que está a pontuação. Se eu tenho o ponto final aqui, eu tenho que ler rapidinho. Olha, o vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando e o sol disse ao vento: percebeu, meu querido aluno, que você precisa controlar a sua inspiração, ler grupos de palavras e obedecer melhor à pontuação? Fica aí essas dicas.